Hoje vou falar, acima de tudo, da forma mais típica da alavancagem, que é a alavancagem através dos sistemas, não é? Que tem sido defendido sempre e ao longo do tempo que é a melhor forma de alavancagem, que é a forma de alavancagem que tudo resolve e que é a derradeira forma de alavancagem que todos os empresários deviam implementar. Aliás, grande parte dos gurus é isso que tem defendido a vida toda e eu próprio tenho sido culpado de, talvez com algum exagero, também ter defendido essa solução, principalmente noutros tempos. Portanto, hoje quero aproveitar esta horinha que vamos passar aqui juntos para fazer algumas reflexões sobre este tema da alavancagem e da alavancagem através dos sistemas. E começar por dizer que não é que a sistematização seja ou não importante, mas vamos ter que enquadrar isto aqui num campo um pouquinho mais largo, que é o que eu vou tentar fazer hoje. Então, a primeira coisa que eu gostava ou a primeira reflexão que eu gostava de fazer aqui convosco é que, claramente, para fazer crescer um negócio, para fazer crescer uma empresa, e só lembrar aqui, no âmbito daquilo que eu ensino sempre, fazer crescer uma empresa não é uma escolha, é uma necessidade. Eu preciso de criar uma estrutura. Tá? E porquê? Porque eu ter uma oportunidade, eu detectar uma frustração no mercado, eu desenhar uma solução ou pensar uma solução para essa frustração ou encontrar um modelo que resolva essa frustração. Mas depois não ter uma estrutura por trás é o caos completo. E é o caos porquê? Porque entre o trabalho de ir desenhando ou aperfeiçoando ou refinando a tal solução, a tal proposta de valor, entre o trabalho de procurar clientes, entre o trabalho de fechar negócios, entre o trabalho de assegurar que a entrega com qualidade daquilo que nós vendemos, entre ganharmos tração e fazer as coisas começarem a acontecer e sentirmos que os primeiros resultados começam a chegar, entre controlar o nível de execução feito pela nossa equipa, ou seja, entre assegurar que a equipa faz o que deve fazer, controlar o seu trabalho, entre lidar com os fornecedores, entre acompanhar o resultado. Reparem, tudo ao mesmo tempo. É inevitável que assim que ganhamos um pouco de dimensão, que começa a haver uma série de falhas e uma série de rupturas na organização. E estas falhas e rupturas na organização, e estas quebras, estas fugas na organização, vão começar a manifestar-se essencialmente em tudo o que é back-office. Às tantas não estamos a conseguir tratar as faturas e pagar aos fornecedores com a rapidez suficiente, às tantas estamos a atrasar-nos a mandar os documentos para a contabilidade, às tantas fica um imposto esquecido por pagar, às tantas não abrimos um e-mail que veio da contabilidade, às tantas atrasamos na entrega com o cliente, às tantas temos mais um monte de reclamações para gerir, exatamente porque não fomos eficientes a lidar com tudo isso. Portanto, qual é a solução? É trabalharmos cada vez mais duro e exigir à nossa equipa que também faça o mesmo, que mais e mais horas e mais horas e mais horas, e pôr a equipa a trabalhar à noite, e exigir às pessoas que trabalhem ao fim de semana, e nós também trabalhamos à noite e ao fim de semana, porque em vez de nós criarmos uma estrutura para aproveitar a oportunidade, por algumas razões que já vamos ver à frente, talvez eu esteja a tentar fazer exatamente o contrário do que devia, que é centralizar todas estas coisas em mim sob pretexto de conseguir controlar com o nível de qualidade com que as coisas acontecem. E, portanto, a verdade é que eu tenho que alavancar. A alavancagem é a única diferença entre eu ser um autoempregado e trabalhar para o pior patrão do mundo, ou ser, de facto, dono de uma empresa que cresce e gera resultados e que me dá os benefícios desses resultados. Portanto, nós tendemos a falar de alavancagem por sistemas, alavancagem financeira, de alavancagem
sei lá, através de uma série de outras ferramentas, mas esquecemos do nível básico de alavancagem, que é a alavancagem pela estrutura. A alavancagem através da estrutura é o que assegura o crescimento de longo prazo da empresa, é o que assegura que nós somos capazes de lidar com um muito maior número de coisas ao mesmo tempo e com alguma consistência nessa dinâmica, e ao mesmo tempo que passamos de operadores da nossa empresa a gestores dessa mesma empresa. Agora, qual é o problema? Ou um dos problemas grandes, um dos grandes desafios, é que a maior parte de nós, empresários, detesta a estrutura. A maior parte das pessoas que está por conta própria estabeleceu-se por conta própria exatamente porque odeia a estrutura e associa a inexistência de uma estrutura a ideia de liberdade. Até porque a criação da estrutura cria-nos depois também uma série de responsabilidades indiretas. Obriga-me a desenvolver a competência mais difícil que há de desenvolver na vida, que é a competência de liderar. Eu acho muito curioso que a maior parte dos empresários considera-se líderes ou bons líderes, e nós empresários somos quase todos líderes absolutamente medíocres. Nós confundimos ser líderes com termos uma personalidade dominante que faz com que nós queiramos mandar nos outros, ou que queiramos que os outros sigam as nossas indicações, ou de termos muitas ideias que os outros devem seguir. Isso não que isso não faça parte da liderança, mas é totalmente insuficiente para eu me considerar um líder sequer razoável. Depois obriga-me a delegar, e delegar é das coisas que os empresários têm mais medo. Porquê? Porque a partir do momento em que delegar, para já, tem de saber-se delegar. Não pode ser simplesmente chutar tarefas para que os outros façam. É preciso criar um processo e procedimentos para as tarefas serem feitas, é preciso recrutar pessoas com personalidade para desempenhar essas tarefas com qualidade, é preciso treiná-las, é preciso encontrar mecanismos de controle, e tudo isso dá muito trabalho. Então nós confundimos delegar com abdicar. E em vez de delegar, abdicamos, e ao abdicar é uma autoprofecia. Estamos a fazer com que a coisa à partida já não vá funcionar, porque não a fizemos da forma certa. E, portanto, delegar é muito difícil. É muito mais difícil executar através dos outros do que executar através de mim. Então, e liderar em rigor é isso, é conseguir executar através das outras pessoas. Então, o empresário sente essa dificuldade. Sente a dificuldade porque ser ele a fazer as coisas dá-lhe uma ilusão de controle sobre as coisas. Quando ele tem que passar as coisas para serem feitas pelos outros, ele sente que perde esse controle. E depois, portanto, dá-lhe medo entrar por esse caminho. Mas a verdade é que se nós nos estabelecemos por conta própria, quase sempre por uma razão de liberdade e para nos escaparmos de uma estrutura, por paradoxal e irónico que isto possa parecer, só há um caminho exatamente para conciliar liberdade e sucesso. Tá? Porque uma coisa é ter liberdade e não ter sucesso. Isso é fácil. Eu só faço aquilo que me dá na telha e da forma que me dá na telha. Mas para eu conseguir ter alguma liberdade através da minha vida de empreendedor, mas sucesso como empreendedor, como empresário, sucesso empresarial, só há um caminho para conseguir isso. E esse caminho é a criação de uma estrutura e a criação de disciplina ou disciplinas. Portanto, é o preço do sucesso empresarial mais a liberdade, é a estrutura mais as disciplinas. Então, nós não podemos criar nenhum tipo de dimensão empresarial nem de sucesso empresarial, porque o sucesso empresarial depende de alguma dimensão, sem a criação de uma estrutura, principalmente nos dias de hoje, porque as coisas mudaram muito em relação aos dias de há 10, 20, 30, 40, 50 anos atrás. Então, o que é a estrutura? Para começarmos a pôr os pingos nos is e estar a falar concretamente das coisas críticas. Estrutura passa por desenhar e planear o esqueleto da nossa organização. Tá? O esqueleto da nossa organização. A primeira coisa a criar na estrutura de uma empresa é o organograma funcional da empresa. E são poucas as empresas que têm um organograma funcional. E as poucas que têm, ele está desatualizado. E as poucas que têm, não foi o empresário que o fez ou que participou nisso, foi muitas vezes algum consultor de qualidade que lá foi desenhar o organograma porque fazia parte do processo de qualidade ter um organograma. Então, ter um bom organograma funcional
organizado por funções, e que esteja feito com colagem àquilo que se passa na realidade da empresa do dia-a-dia, que preveja os sistemas, os processos, os procedimentos, as relações entre as posições, as relações funcionais, as relações hierárquicas, a forma como o desempenho é avaliado, a forma como o desempenho é comunicado, as próprias relações de comunicação organizacionais estarem previstas nesse organograma. É absolutamente crítico ter este desenho do organograma criado. Depois, obviamente, que há processos que têm que ser registados, tem que haver uma forma prevista para tratar as coisas, tem que haver uma forma prevista para se fazer, tem que haver uma processualização da forma como se faz o marketing, tem que haver uma processualização da forma como se fazem as vendas, da forma como se fazem as entregas, da forma como se faz o pós-venda, do processo de gestão do cliente, tem que se procurar algum nível de eficiência, então alguns sistemas, alguns procedimentos têm que estar previstos, tem que haver alguns manuais. Então toda esta organização começa a pôr carne nos ossos do tal esqueleto e da tal estrutura. Depois o treino, não é? O treino é crítico na criação da estrutura, que as pessoas, não apenas o treino que cada um dos colaboradores já traz da sua experiência e da sua formação de base, mas o treino contínuo que é crítico darmos nas empresas também. Ao fim e ao cabo é pôr a tal máquina de que eu tenho falado sempre, a tal máquina a funcionar, é automatizar algumas coisas nas empresas. Porque é crítico nós percebermos que o sucesso não depende... E reparem, desculpem eu falar de sucesso na empresa, sucesso empresarial, gerarmos vendas, lucro e fluxo de caixa, gerarmos alguma qualidade de vida para nós, empresários. Sucesso empresarial, para mim, é isso. O sucesso não decorre das coisas que nós acreditamos normalmente que decorre. Nós acreditamos, por exemplo, que o sucesso às vezes decorre de encontrarmos uma grande oportunidade. E nada há de mais falso, porque vocês deem-me qualquer negócio, qualquer oportunidade no mundo, e eu identifico-vos rapidamente, em alguns dias, dezenas, para não dizer centenas de pessoas que faliram nessa oportunidade e algumas que ficaram multimilionárias nessa oportunidade. Então, no mesmo setor de atividade, no mesmo negócio, talvez na mesma cidade, eu encontro-vos 3 ou 4 milionários e 300 ou 400 que faliram. E a oportunidade era a mesma. Então, não decorre de eu encontrar a grande oportunidade. Não decorre também da sorte. Não decorre de eu ter capacidades inatas extraordinárias. Decorre de eu conseguir alavancagem e estrutura. E alavancagem e estrutura são coisas que nós conseguimos com esclarecimento, com consciência, com conhecimento. Então, a grande chave do sucesso empresarial é alavancagem e estrutura, ou se vocês quisessem, alavancagem através da estrutura. Então, quando nós temos algum sucesso ou conseguimos alguns resultados a estruturar a empresa, a criar o tal esqueleto, a tal máquina, a processualizar aqui alguns dos aspectos críticos, também precisamos de ter algum cuidado. Porquê? Porque o sucesso também cria complacência. A mim já me aconteceu várias vezes e várias vezes em empresas que nós acompanhamos e até de amigos meus. Às vezes nós conseguimos fazer com que as coisas comecem a acontecer e os resultados começam a aparecer e nós acreditamos que as coisas estão estabilizadas e que tendem a continuar assim. E muitas vezes até deixamos com o tempo de fazer as coisas que antes nos conduziram a esse sucesso. Então vamos facilitando alguns procedimentos, vamos relaxando em algumas coisas que eram importantes, vamos descuidando alguns rituais, algumas relações, alguns cuidados a ter em relação à equipa. Portanto vamos começando a assistir a algum tipo de degeneração, até que de repente, muitas vezes até por uma agressão do meio ambiente, uma mudança no meio ambiente, como esta que está a acontecer agora, temos a catalisação de uma crise, temos de repente parecia que estava tudo bem e de um mês para o outro parece que o céu nos caiu em cima da cabeça e que afinal não estava nada bem e depois também se calhar exageramos e achamos que vem um drama aí agora e que não vamos conseguir resolver nada daquilo
que nos surgiu ao caminho, não é? Então, eu aqui queria trazer-vos outra dinâmica, porque a maior parte de nós tem a mentalidade de resolver problemas. Então, à medida que os problemas vão chegando, nós vamos resolvendo. E resolver problemas ou manter-nos longe dos problemas são dois jogos completamente diferentes. São duas mentalidades completamente diferentes e são duas estratégias completamente diferentes. A maior parte de nós faz uma gestão de expediente, faz uma gestão por acaso. Quando eu digo por acaso é, à medida que as coisas vão acontecendo, a gente vai resolvendo. Mas talvez a gente pudesse fazer uma gestão de uma forma diferente, que é manter-nos longe dos problemas. Em vez de estarmos a resolver problemas, manter os problemas resolvidos, não é? São dois jogos completamente diferentes. É mais ou menos a diferença entre a gestão de passar o tempo atento aos sintomas e a tentar tapar os sintomas e a gestão de identificar os verdadeiros desafios e manter-nos longe desse tipo de problemas. E aquilo que nós temos aprendido nos livros e através de alguns gurus ao longo do tempo é que são os sistemas que mantêm os problemas resolvidos, não é? Que se nós sistematizarmos tudo, nós passamos a ter muito menos problemas do que tínhamos antes e só temos que resolver as coisas que acontecem que são absolutamente excepcionais. A verdade é que eu próprio foi isso que estudei, foi isso que aprendi, foi isso que tentei implementar nas minhas empresas durante muitos anos, foi isso que tentei implementar em empresas de clientes nossos durante muitos anos e depois há coisas que só a maturidade e a experiência nos trazem. E a maturidade e a experiência diz-me que a sistematização ou a sobre-sistematização, que um excesso de confiança nos sistemas para nos manter afastados dos problemas, que cria em si ainda mais problemas do que muitas vezes outras alternativas que nós temos. Deixem-me tentar, se calhar, pôr-vos a coisa de outra forma. A nossa tendência e aquilo que nós estudamos nos livros e que os gurus sempre partilharam connosco é o exemplo McDonald's, não é? Que é o negócio mais sistematizado do mundo e que se funciona para o McDonald's vai funcionar para todos os negócios. E isto é um bocadinho a teoria, como dizia o meu grande mentor, o Kit Cunningham, é um bocadinho a teoria do roupão dos hotéis, não é? Que um tamanho serve a toda a gente. Então, o facto da McDonald's ser uma grande empresa e funcionar com sistemas ou bastante sistematizada, funcionar para a McDonald's, nós, pensadores dos negócios, e eu estou incluído aí, assumimos que essa solução serviria para todas as empresas. E até talvez, eu aqui vou tentar aliviar a responsabilidade das minhas costas, talvez durante algum tempo isso tenha tido alguma coisa de verdade. Talvez durante 200 anos isso tenha funcionado, porque a teoria da sistematização ao máximo vem da Revolução Industrial, não é? Vem da lei da divisão do trabalho, vem dos processos fabris e dos ganhos de eficiência dos processos fabris. E se calhar entre 1850 e se calhar até o ano 2000, se calhar as coisas funcionaram, se calhar durante 150, 200 anos isto funcionou. Só que a mudança tem vindo a um ritmo em que muitas vezes a sistematização nos cria um problema muito maior do que a falta dos sistemas, porque a minha experiência em rigor nos dias que correm, e vão sendo já muitos anos de empresário, e não apenas de empresário, mas de um pensador daquilo que funciona ou não nas empresas, porque esse é o meu trabalho, é de ver o que funciona e o que não funciona, testar e medir e tentar perceber o que é que nos traz melhores resultados ou não. E às vezes temos que ter a coragem de questionar estas verdades, que parecem muitas vezes verdades absolutas, porque são repetidas por uma série de especialistas ao longo do tempo no mundo inteiro, então nós assumimos, que se todos os gajos dizem isto tem que ser verdade. Mas quanto mais eu reflito sobre isto, mais eu penso que, principalmente nos últimos anos, os sistemas, ou a sobre-sistematização, mais facilmente degenera em alienação,
porque as pessoas deixam de fazer as coisas pelo resultado, passam a fazer as coisas pelo sistema. Deixam de procurar o resultado, passam a procurar seguir apenas o processo e o processo serve como um alibi para o resultado não aparecer. Degeneram muitas vezes em burocracia e acabam por muitas vezes atrapalhar ainda mais do que aquilo que nos ajudam. Tentando dizer a mesma coisa de outra forma, eu reconheço que um sistema nos ajuda a criar consistência. E é importante para criarmos consistência. Mas eu não posso confiar apenas num sistema para atingir a excelência. E se nós perguntarmos aos nossos clientes o que é que eles preferem, que nós sejamos eficientes ou que sejamos excelentes, eu tenho certeza que os nossos clientes vão preferir uma experiência de excelência no trato com eles do que saber que são servidos por uma empresa que é muito eficiente. Então é crítico nós entendermos bem isto. Manter as dinâmicas alinhadas e criar oportunidades para atingir a excelência não se consegue apenas com sistematização. Eu acredito cada vez mais que se consegue com uma cultura empresarial. Tá? Uma cultura de treino, uma cultura de aprendizagem, uma cultura de progresso, uma cultura de envolvimento, ao contrário da alienação, fazer pelo resultado, uma cultura de medição, uma cultura de prestação de contas, uma cultura de propriedade, não? Propriedade no sentido de ownership, como em inglês, não é? É crítico entendermos que as coisas têm de se fazer pelo resultado, não pelo seguimento de um processo. Uma cultura de integridade, de ética de trabalho, de nós, de facto, estarmos dispostos a esforçar-nos para ter um determinado resultado, e um determinado resultado em função do cliente, um determinado resultado em função do mercado, um determinado resultado em função da empresa, e não apenas estarmos a pensar no nosso salário e no cumprimento das nossas tarefas. Então, eu acho que a cultura é o que nos pode fazer chegar à excelência. Os sistemas apenas nos ajudam com alguma consistência. Em rigor, os sistemas têm alguma importância, mas, na minha opinião, têm enormes limitações. Em rigor, uma cultura, treino e a mentalidade, a filosofia certa é o que eu cada vez mais acredito que possa funcionar nas empresas. E depois têm-nos vendido também esta ideia dos negócios que funcionam sem nós, não é? Aquela ideia de que eu não tenho uma empresa até que eu possa desaparecer durante 3 meses e o negócio continua a funcionar como se eu estivesse lá. Pessoal, a minha experiência não me diz isso. Warren Buffett nunca fez isso. Bill Gates, enquanto foi gestor da Microsoft, nunca fez isso. Hoje é só acionista, já não precisa de lá trabalhar. Eventualmente tem assento no Conselho de Administração, mas isso são coisas diferentes. Teve que se abrir o capital e pôr uma estrutura diferente, full-time, a tomar conta das coisas. Então, eu não acredito que se eu sou operacional na minha empresa, se tenho uma função de diretor-geral na minha empresa, que eu possa desaparecer 1 mês ou 2 ou 3 e que tudo corre bem e que o negócio ainda está melhor do que quando eu lá estava. Isso acho que é uma patranha que nos venderam durante muitos anos e que, de facto, eu não acredito que funcione assim, não tenho visto funcionar assim, não conheço nenhum caso em que seja assim. Portanto, a sistematização em rigor funciona nas tarefas absolutamente repetitivas, tipo fábrica. A McDonald's em rigor, ou uma loja do McDonald's, funciona bem dessa forma porque funciona de uma forma muito parecida com uma fábrica. Portanto, num ambiente absolutamente estável, os sistemas tendem a funcionar, só que na economia dos dias de hoje nós não vivemos em ambientes absolutamente estáveis. Nós vivemos e viveremos, acredito eu, cada vez mais, em ambientes altamente voláteis. E assim que vocês introduzem um bocadinho de volatilidade no sistema, as pessoas que o operam já não sabem o que fazer. Porque se elas não têm uma cultura de envolvimento, uma cultura e uma mentalidade de resolver os desafios quando eles aparecem, assim que entra um grão de areia no sistema e o sistema emperra, como é que isto se resolve? Porque a única coisa que nós sabemos fazer
é operar o sistema. Por exemplo, na interação com o cliente, constantemente está a aparecer volatilidades, estão a aparecer imprevistos. E não há nenhum sistema que consiga resolver estas coisas. Então o sistema acaba por nos dar uma sensação ilusória até de alguma segurança. Eu tenho tudo sistematizado, tudo vai funcionar bem. Talvez com alguma volatilidade os sistemas acabem por se tornar o nosso maior pesadelo. Portanto, resumindo tudo isto, nem todos os modelos funcionam em todos os negócios, tá? Talvez na McDonald's continue a funcionar a alguns níveis. E reparem, quando nós falamos da McDonald's, não falamos da McDonald's como a empresa McDonald's, falamos como as lojas McDonald's, mas mesmo a McDonald's acaba por precisar de grande envolvimento para continuarem a melhorar. Foi isso que os fez adaptar o café quando chegaram a Portugal para um café expresso, foi isso que os fez servirem pastel de nata em Portugal, foi isso que os fez em determinada altura começarem a servir comidas saudáveis, saladas e sopas. É isso que os faz colocar um relógio para que controlem o tamanho das filas do drive-thru e poderem entregar com a mesma rapidez. Então até eles têm que se adaptar constantemente àquilo que está a acontecer e às tendências do mercado. Então não coloquem os sistemas sob esteroide, sistematizem no básico e criem sim uma grande cultura, uma grande mentalidade dentro da empresa, um grande treino em termos da empresa para que a empresa tenha capacidade de responder às alterações do ambiente e que isso não dependa apenas da cabeça do dono da empresa, do empresário, mas sim de toda a gente envolvida a responder aos desafios que vão acontecendo. E a verdade é que, aqui a título de conclusão, se os sistemas resolvessem tudo, as maiores empresas do mundo, as melhores empresas do mundo não estariam a investir tanto em recrutar e reter talento e em criar culturas organizacionais fora de série. Estariam a sistematizar absolutamente tudo, como se calhar se conseguia fazer há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, e cada vez mais é difícil fazer. Para além de que, do ponto de vista até da gestão das pessoas, é importante perceber que quanto mais sistematizarmos, mais nós drenamos a paixão e a criatividade das nossas equipas e das pessoas que vão trabalhando connosco. Então, a título de resumo de tudo isto, sistemas não deixam de ser importantes, nós precisamos de uma estrutura, nós precisamos de uma máquina, nós precisamos de alguma automatização de processos, de procedimentos, de funcionamentos, de funcionalidades. É essa estrutura que nos permite alavancar e aproveitar oportunidades, mas não podemos acreditar que podemos sistematizar absolutamente tudo e não podemos, acima de tudo, sobreconfiar numa sistematização para responder a tudo aquilo que acontece no mercado. O mercado muda a um ritmo cada vez mais rápido, cada vez mais acelerado. O nível de exigência do consumidor, principalmente agora no século XXI, isto mudou muito com a entrada na economia de nichos e a saída da economia de massas. Se quiserem saber um bocadinho mais sobre isso, podem consultar aí o trabalho de alguns economistas sobre a economia da cauda longa. Vocês percebem que o nível de exigências de mercado nos últimos 20 anos é totalmente diferente do nível de exigência que os clientes tinham até então. A economia do século XXI é muito mais exigente que a economia do século XX. Daí o Andy Grove, como eu já contei várias vezes, ter escrito aquele discurso no final do século XX, exatamente, onde ele dizia só os paranoicos sobrevivem. E não há nenhum sistema que consiga responder a todas estas coisas.